O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, durante o tempo da Quaresma, nós vivemos uma caminhada penitencial em preparação para celebrar o mistério do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Particularmente o tempo da Quaresma é também um tempo de catecumenato, ou seja, um tempo em que os irmãos que hão de receber o batismo na vigília pascal são preparados por uma catequese de modo que realmente os seus corações possam estar bem preparados para receber a graça de Deus, o dom de Cristo no mistério do sacramento do batismo, recepção deste sacramento que se realizava durante a vigília pascal. Bem, uma vez batizados na vigília pascal, esses irmãos, eles recebiam uma veste branca e durante toda a oitava da Páscoa, esses irmãos, os neobatizados, ficavam com as vestes brancas. Por quê? Era uma tradição muito bonita que se vivia na igreja, justamente porque eles, pelo batismo, se revestiram de Cristo. Agora são criaturas novas.
pela graça do batismo, são homens novos, são mulheres novas, criaturas novas. Pela graça do batismo, se tornaram filhos e filhas de Deus, se tornaram membros da Igreja do Senhor e, portanto, agora são chamados a viver o dom de uma vida nova, a viver suas vidas comprometidas com o reino de Deus. Então, durante a oitava da Páscoa, até o próximo domingo, que é o domingo in naubis, o domingo na manhã da ressurreição, eles ficavam vestidos com vestes brancas para testemunhar aos demais que agora se revestiram de Cristo, para viver suas vidas orientados pela graça de Deus. Depois, durante o tempo litúrgico da Páscoa, esses irmãos, os neobatizados, eles recebiam uma outra catequese, as chamadas catequeses mistagógicas, catequeses onde eles aprofundavam o seu conhecimento de fé. Recebiam a catequese própria em preparação para o batismo durante o tempo da Quaresma, o catecumenato. E depois, no tempo pascal, aí recebiam a catequese, as catequeses mistagógicas. A palavra mistagogia significa mistério. Eles eram conduzidos pela Igreja para o aprofundamento da fé, de modo que pudessem compreender melhor a graça que receberam por ocasião do batismo na vigília pascal. Por que eu estou dizendo tudo isso? Irmãos e irmãs, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, que já recebemos o batismo, mas cuja renovação nós fizemos na vigília pascal, a renovação das promessas batismais, é muito importante ter presente a nossa necessidade de aprofundamento da fé, a nossa necessidade de sermos homens e mulheres que testemunham com mais entusiasmo a fé recebida no batismo. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, nesse trecho do Evangelho de São Lucas, o próprio Jesus aparece para os seus discípulos. Mas Jesus se depara com uma resistência dos discípulos em crer nele, em crer que ele ressuscitou. Eles não conseguiam perceber de forma clara que aquele que estava falando com eles, aquele que apareceu no meio deles, era o Mestre de Nazaré. Quantas outras passagens dos evangelhos narram para nós essa dificuldade dos discípulos em perceber naquele que aparecia no ressuscitado, perceber que é Jesus de Nazaré. Eles não percebiam de forma imediata. Por quê? Porque lhes faltava a fé pascal. Lhes faltava esse progresso na fé, esse amadurecimento na fé. O ressuscitado agora tem uma existência nova. É o mesmo Jesus. Tanto assim que Jesus apareceu para eles, eles achavam que era um fantasma, tomados de medo, de surpresa, era um fantasma. Mas Jesus lhes mostrou as mãos, os pés, até para que eles pudessem perceber que o ressuscitado é a mesma pessoa que foi crucificada.
É a mesma pessoa que foi crucificada, é Jesus de Nazaré que foi crucificado, porque há uma relação íntima entre o mistério da morte do Senhor e a sua gloriosa ressurreição. E Jesus deixou claro para eles: tendes alguma coisa para comer? Porque ele tem um corpo, mas um corpo glorioso. Ele é o ressuscitado, mas para crer, para perceber o Senhor ressuscitado presente na nossa vida, presente na nossa comunidade, é preciso fé pascal. Depois Jesus explica para eles que era preciso que tudo se cumprisse, tudo aquilo que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui uma coisa importante que o evangelista São Lucas diz: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Olha aqui a importância das catequeses mistagógicas. É pela fé que nosso Senhor ilumina a nossa inteligência, ilumina a nossa razão, para que nós possamos perceber sua presença em nossa vida, para que nós possamos perceber no nosso dia a dia as manifestações do seu amor, as manifestações das maravilhas de Deus. Apesar das dificuldades que enfrentamos, por exemplo, por causa dessa pandemia que nós estamos enfrentando, apesar também de situações de luto, tristeza, angústia, fragilidade, sofrimentos, doenças, Ele está vivo. E Ele nos torna participantes de sua vitória. Por isso esse tempo pascal é um tempo de revigoramento na fé e também na esperança de um mundo novo, na esperança de que nós com Cristo somos mais que vitoriosos. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor essa iluminação da nossa inteligência, esse fortalecimento da nossa fé, para que também nós tenhamos fé pascal. Daí a importância de no dia a dia cultivarmos a comunhão com a vida da igreja, porque Jesus faz questão de aparecer onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome. Jesus faz questão de aparecer onde os discípulos e discípulas, aqueles que creem nele, se reúnem para celebrar o mistério do Senhor, o mistério de sua Páscoa. Daí a importância de nós cultivarmos a comunhão eclesial, a comunhão com a comunidade cristã, com a igreja. Daí a importância de nós estarmos atentos à palavra de Deus, leitura orante da palavra de Deus, sobretudo dos evangelhos, para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento da pessoa de Jesus. Daí a importância da nossa participação nos sacramentos da igreja, particularmente o sacramento da Eucaristia. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, essa linda pregação feita pelo apóstolo São Pedro, onde ele nos convida também ao arrependimento para a conversão. Sim, o Espírito Santo de Deus suscita também nos nossos corações arrependimento dos nossos pecados. Isso é muito importante para fazermos progressos na fé, a nossa conversão, uma vida comprometida com o reino de Deus. E depois, por fim, aquilo que Jesus falou no Evangelho e que também Simão Pedro, nessa pregação bonita da primeira leitura, nos apresenta: é importante testemunhar o Senhor. É importante que nós sejamos testemunhas da ressurreição. Isso também nos faz encontrar com o ressuscitado, isso também nos faz ainda mais vigorosos na fé, na esperança e no amor. Testemunhas do ressuscitado. São essas as graças que nós pedimos a nosso Senhor
nesse tempo tão bonito de Páscoa, tempo do aprofundamento da nossa fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.